Senhoras, senhores, dando sequência à nossa programação, vamos conhecer num vídeo um pouco do nosso próximo palestrante, Dr. Marcelo Cabral. Por favor, o vídeo. Pedro Cabral é mestre em Ciências da Saúde pela Universidade de Pernambuco e possui uma carreira notável como geriatra. Ele atua como coordenador do Serviço de Geriatria e do Programa Longevidade no Hospital Esperança Recife, onde tem se destacado no cuidado e promoção da saúde dos idosos, oferecendo abordagens inovadoras e humanizadas. Além disso, o Dr. Marcelo também integra o corpo clínico do Hospital Memorial Star, reforçando seu compromisso com a saúde e o bem-estar da terceira idade. Com uma vasta experiência e um currículo que inspira confiança e respeito, Dr. Marcelo tem se dedicado a estudar e a aplicar práticas que proporcionem longevidade com qualidade de vida, cuidando dos detalhes que fazem a diferença no envelhecimento saudável. Hoje, ele compartilha conosco seu conhecimento e visão em uma palestra que aborda um tema de extrema relevância e interesse para todos nós, que nos faz refletir sobre nossas escolhas diárias e nos orienta para um futuro mais saudável e longevo. Com o tema Como Chegar aos 100 anos, recebamos agora com uma calorosa salva de palmas o Dr. Marcelo Azevedo Cabral. Muito bom dia. Na verdade, queria agradecer à comissão organizadora desse 8º Encontro Nacional de Oficiais de Justiça. E é um prazer a gente falar, palestrar, conversar fora da nossa caixa, não só entre médicos, mas para um público totalmente diferente. E foi uma experiência incrível, em março, quando estive nessa casa e fui muito bem recebido no evento dos juízes e desembargadores. E eu tenho algumas, como é que eu posso falar melhor, dicas, alguns segredos para a gente chegar até os 100 anos. Então, se 10% de quem estiver aqui presente, eu conseguir chacoalhar um pouco a cabeça e começar a pensar diferente, virar o leme para um estilo de vida diferente, eu já estou satisfeito com esse momento atual. Pois bem, como viver até os 100 anos? Então, a primeira coisa é a definição de longevidade. É uma vida longa e saudável. Longevidade, longe vida. E aqui deixo a primeira dica. Não adianta aumentar anos a vida, e sim vida aos anos. Isso é interessante porque o primeiro geriatra do Brasil foi um japonês chamado Yukio Moriguchi. E isso há 30 anos atrás, ele pôde comparar uma população de okinauenses que moravam em Okinawa e uma população de okinawenses que moravam no Brasil. E isso chamou muita atenção para nós, que trabalham com envelhecimento. Então, se eu tenho a mesma carga genética, a mesma população, eu posso entender qual é o efeito do ambiente na longevidade. E, para nossa surpresa, os okinauenses que moravam no Brasil morriam 15 anos antes do que os okinauenses que moravam no Japão. E, além disso, os que moravam no Brasil, 10 anos antes da finitude da morte, tinham doenças incapacitantes, enquanto que aqueles que moravam no Japão, apenas 3 anos. Então, olhem, observem a força do ambiente, a força do nosso estilo de vida na nossa longevidade. E eu vou tentar trazer para os senhores o que tem de evidência científica para a gente poder atingir os 100 anos. E os objetivos é descobrir exatamente os segredos para alcançar uma vida centenária. Aqui eu trago 3 imagens
Eu queria que os senhores começassem a refletir se realmente existem segredos ou esses segredos já são conhecidos por nós e faltam atitude ou atitudes por cada um de nós. Então, eu queria hoje, mais uma vez, que a gente tivesse uma responsabilidade ativa em relação à nossa saúde. Eu acho que esse exemplo prático dos japoneses, daqui a pouco eu vou falar sobre os Blue Zones, e Okinawa faz parte, de uma das regiões do mundo com o maior número de centenários, o quanto a nossa atitude ativa pode influenciar na longevidade e no nosso final de vida com qualidade de vida. Pois bem, é claro para todos nós que a velocidade do envelhecimento é crescente. No gráfico à esquerda dos senhores, nós podemos observar que na década de 50 e 60, o baby boom, um crescimento exponencial dessa faixa etária 0 a 14, em seguida a 20 a 30. E o que chama a atenção no começo do nosso século é esse crescimento na linha vermelha, né? O crescimento rápido, exponencial da população 60 ou mais. A definição de idosos, acho que pode ser um pouco confuso para os senhores entender que no Brasil a classificação ainda é a partir de 60 anos e nos países já desenvolvidos 65 anos. Talvez fique um pouco confuso, mas essa classificação é a classificação de 1992 da OMS. E naquela ocasião, em 92, um passado não tão distante para nós, a expectativa de vida no Brasil era de 64 anos. Então, eu não podia classificar um idoso a partir de 65 anos se a expectativa de vida ao nascer em nosso país era de 64 anos. Hoje, 2024, mas o último censo, 2022, a expectativa de vida em nosso país, um país extremamente heterogêneo, um país continental, com uma parcela grande da população com dificuldade de assistência à saúde, nós saímos de 64 para 78 anos. Então, um intervalo pequeno aumentou muito a expectativa de vida em nosso país. E é interessante esse gráfico à direita, essa pirâmide demográfica, e agora, em 2022, abril de 2022, essa pirâmide inverteu. Então, era a forma como a gente expressava... Consigo apontar. A distribuição por faixa etária da nossa população era uma pirâmide com a base larga, ia se afinando, e essa pirâmide agora, em 2022, inverteu. Nós já temos no mundo mais idosos do que indivíduos de 0 a 4 anos. Nos próximos 10 anos, teremos mais idosos do que indivíduos de 0 a 14 anos. E isso gera séries de questionamentos, inclusive questionamentos de previdência, acho que é um pouco a área de vocês, não sei que não são oficiais de justiça, mas na área jurídica, né? Que no futuro próximo eu terei mais pessoas aposentadas do que pessoas exercendo a profissão. Isso é um grande questionamento. Assim como, na nossa área, na área de saúde, os custos associados com o cuidado do idoso são extremamente elevados e esse crescimento populacional é algo que preocupa tanto para o serviço público quanto para o serviço privado de saúde. Então, isso é uma tensão em todas as esferas, que é a questão do envelhecimento, e o envelhecimento está de forma muito acelerada. Eu queria perguntar aos senhores, se puder levantar a mão, quem aqui gostaria de não envelhecer? Acho que uma boa parcela gostaria de não envelhecer. E eu trago realmente um exemplo dessa jovem, é uma jovem americana chamada Brooke Greenberg. Ela tem uma doença autossômica dominante, tá? Uma doença extremamente rara, mas aqui Brooke, aos 2 anos de idade, aos 8, aos 12 e aos 19 anos. Brooke realmente não envelhece. Ela tem uma doença rara e tem uma estrutura física e mental que não envelheceu, que continuou sendo criança até os 19 anos de idade. Em seguida, ela veio a falecer. Pois bem, se eu voltar a questionar aqui quem gostaria de não envelhecer, eu acredito que ninguém mais levantaria a mão. Na verdade, todos nós queremos envelhecer, mas queremos envelhecer com qualidade de vida, né? Com vida aos anos. Pois bem, essas eram as fases. Acredito que a nossa geração ainda, peguei essa geração, né, das fases de vida rígida. Era muito claro, nascíamos, estudávamos, trabalhávamos
e tínhamos uma aposentadoria, um tempo de vida pós se aposentar muito curto. Então, a fase seguinte da aposentadoria seria a finitude, e hoje mudamos completamente. Eu tenho vários pacientes em que o tempo de aposentadoria já é maior do que o tempo de serviço prestado. Ou seja, nós podemos já programar uma nova fase de vida. Ou seja, quando eu me aposentar, depois de ser oficial de justiça, eu gostaria de fazer um outro curso, uma outra profissão, né? Um outro propósito de vida. E essa nova fase de vida tem durado décadas. Então, senhoras e senhores, é preciso ter uma atenção especial à vida. E essa poupança de saúde, eu gosto de fazer muito essa analogia com a poupança de capital financeiro. Se hoje eu invisto numa conta, no investimento bancário, né, eu espero que se multiplique e eu possa usufruir esse investimento no futuro, assim como eu gosto de usar o termo capital de saúde. Nós precisamos investir hoje na nossa saúde para que possamos desfrutar nessas outras fases da vida, para que possamos se aproximar dos okinawenses que moravam em Okinawa, que os pouco tempo, ou seja, que os anos que antecedem a morte sejam curtos com doenças incapacitantes e não morrer 15 anos antes e, além disso, 10 anos antes com doenças crônicas incapacitantes. Então, cabe a nós investir na saúde, nesse capital de saúde, para poder desfrutar e, quem sabe, os oficiais de justiça hoje terão uma segunda profissão, ou um segundo propósito, ou um segundo estudo, ou, quem sabe, se dedicar mais à família, à saúde. Pois bem, aqui são as Blue Zones, as zonas azuis. Isso é muito interessante porque são as 5 cidades no mundo com o maior número de centenários, com o maior número de indivíduos com mais de 100 anos. E nós que estudamos envelhecimento, precisamos ter um olhar atento. O que é que eles fazem? Né? Como que é o estilo de vida dessa população para que possamos copiar? Então, quando se fala dos segredos de Okinawa, né, não tem segredo nenhum. É tudo claro para nós, mas falta uma atitude ativa de cada um de nós para chegar até os 100 anos de idade. Então, temos Loma Linda, na Califórnia, Nicoya, na Costa Rica, na Sardenha, na Itália, Icária, na Grécia, e a famosa cidade de Okinawa, no Japão. Pois bem, se eu pedisse para printar alguma foto, essa seria a foto. Eu vou tentar destrinchar, depois, item por item, e vou trazer o que tem de evidência científica, de estudos científicos robustos, que possam comprovar que o que esses cidadãos fazem em suas cidades está comprovado cientificamente e são atitudes simples que podem completamente virar nosso leme para uma vida saudável. Então, os princípios da longevidade são movimentar-se, né, perspectivas corretas de vida, e esse foi um tema que estava lá fora da entrevista da equipe de imprensa, né, eu expressando o que é que os oficiais de justiça poderiam fazer diferente, já que, aparentemente, eu não conheço o dia a dia, é uma profissão extremamente estressante, né? E eu vou tentar trazer algumas dicas para a gente tentar enxergar diferente. Eu sempre digo que, se eu não posso mudar o ambiente, eu posso mudar a lente com que eu enxergo o ambiente. Então, eu posso enxergar diferente como eu posso agir na minha profissão, na minha vida pessoal. Em seguida, a alimentação é extremamente importante e a conexão. Aqui eu repito os 9 princípios da longevidade, né? E o último é extremamente interessante, porque os demais eu vou destrinchar, é o vinho às 17 horas. Existem estudos, sim, mostrando que 1 ou 2 taças de vinho, a presença do resveratrol, a proteção cardiovascular, dilatação coronariana. Mais importante que o vinho é a socialização. E isso vai ser extremamente importante nesses princípios da longevidade, que é ter propósito, socializar. Então, nesses princípios de vinho às 17 horas, não é apenas o ato do vinho, e sim o dividir esse vinho com as pessoas, com a sua tribo, né, com as pessoas, com seus familiares. Pois bem, essa é uma das regras importantes, é uma das regras que eu tento utilizar na minha casa, é o Hara Hashibu, né, a questão de tente comer 80% do que sua mente gostaria de se alimentar.
Ou seja, ao preparar um prato, reduza 20%. E essa regra os japoneses seguem rigidamente e é um dos princípios dessa longevidade que eu venho repetindo. Eu vou apertar essa tecla até os senhores sonharem de hoje para amanhã e dizer, eu vou acordar diferente, eu vou seguir um rumo diferente da minha vida. Uma consciência e satisfação com a alimentação consciente. Hoje eu me alimento como remédio. O que é que eu estou buscando em cada alimento aqui? Né? O que é que eu estou buscando? Qual o tipo de proteína? Né? O que é que eu estou buscando em relação aos microelementos? Né? Que tipo de carboidrato estou ingerindo? Né? E, sem dúvida, o vínculo com a dieta saudável. E pode observar que não existe um telefone celular nessa mesa, né? E a proposta de alimentar em família. Isso é importante, gente. É importante esse convívio. Parece simples, mas está descrito nessas blue zones. Esse princípio do convívio familiar e uma alimentação extremamente colorida. Simples, olha o prato, faz um prato colorido e buscando, isso eu vou entrar em detalhes em relação à dieta, buscando uma alimentação saudável. Mais uma vez, uma variedade de equilíbrio e extremamente importante. Se eu perguntar a 10 pacientes meus, em relação à alimentação, 90% é uma dieta rica em carboidrato e se esquece o mais importante, que é a proteína. E é a proteína, junto com a atividade física, que vai dar músculo, que vai dar força muscular. E isso tem relação direta com o envelhecimento bem-sucedido. Então, ao se alimentarem, busquem a ingesta adequada de proteína nas 3 refeições e, se possível, nos períodos entre refeições, nos lanches. Tá? E nutrientes que promovam a longevidade, os antioxidantes, frutos e vegetais, os famosos ômega 3, que não necessariamente precisa ser nas famosas cápsulas, pode ser através da ingesta de peixes e, mais uma vez, as proteínas. Pois bem, se a gente virar para o lado esquerdo, lado direito, perguntar na frente, a gente vai escutar diversos tipos de nomes de dieta. Porque meu vizinho, meu amigo, meu familiar, meu parente falou de dieta low carb, dieta de jejum intermitente. Isso parece que deixa a gente meio atordoado. Que dieta é melhor? Porque meu vizinho fez um jejum intermitente, é maravilhoso. Eu vejo um estilo de vida, um corpo. Por outro lado, um low carb, a dieta cetogênica, dieta vegana, a dieta paleolítica, né? Mas e sim, qual é a melhor dieta? Sem dúvida, estamos vivendo um momento, né, das informações adquiridas nas redes sociais. E eu gosto muito desse gráfico, esse efeito Dunning-Kruger, né, em que no lado esquerdo a gente vê a confiança do indivíduo e embaixo o nível de competência. E é interessante, e eu acredito que na área de vocês também aconteça isso, que com um pouquinho de conhecimento, o nível de confiança é lá em cima e parece ser autoridades naquele assunto, né? E hoje, na minha área, o que eu vejo mais é isso, autoridades no Instagram e isso abordado diariamente sobre o doutor fulano falou isso, o doutor fulano falou isso, falou aquilo, e um pouco de falta de crítica da nossa parte, do que a gente está escutando, do que a gente está lendo. E em seguida, quando se começa a estudar um pouco mais, vem um vale do desespero, estuda mais, vem a curva do esclarecimento e, em seguida, o platô da sustentabilidade. Ou seja, a informação do que eu estou adquirindo é extremamente importante para os próximos passos, para uma vida mais ativa e saudável. Pois bem, falei de vários tipos de dieta, mas, na verdade, se a proposta é perder peso, não tem segredo. Eu preciso de um desequilíbrio, eu preciso gastar mais e ingerir menos. A minha balança de ganho energético tem que estar desequilibrada para mais gasto e menos ganho. Eu posso ter uma restrição calórica, ou eu posso ter uma restrição de tempo, o famoso jejum intermitente, ou eu posso ter uma restrição alimentar, escolher um grupo alimentar e restringir. E qual a melhor dieta científica? Depende do que você quer. Se você quiser perder peso, é a dieta que você vai conseguir manter por maior tempo possível. Na prática, o que eu vejo é dietas de moda e o paciente não consegue manter aquela dieta por meses ou ano. E algumas críticas, sobretudo ao jejum intermitente, eu acho que tem seu benefício quando bem empregado, mas uma das grandes críticas científicas é que
naquele período curto de tempo que eu vou me alimentar, eu não consigo ingerir a minha cota de proteína adequada. E proteína é músculo, músculo é longevidade. Mas quando eu falo de mortalidade cardiovascular, de redução de risco cardiovascular ou inverso de sobrevida, esse é um estudo muito interessante, é uma meta-análise com quase 35 mil indivíduos, né, que comparou as 7 principais dietas e a dieta do Mediterrâneo, a dieta rica em legumes, verduras, peixe com alto teor de gordura, foi a dieta que conseguiu se diferenciar, ou seja, mostrar uma redução do risco cardiovascular. Então, estamos vendo 2 cenários diferentes. O cenário do peso, da perda de peso, tá? E o cenário da longevidade. Então, se eu quiser perder peso, não tem segredo, é restrição. Eu preciso gastar mais do que ingerir. Pode seguir qualquer daquelas dietas paleolíticas, cetogênicas, desde que bem acompanhado, desde que com atenção à ingesta proteica. Mas se eu conseguir gerar uma balança negativa e incluir na dieta do Mediterrâneo, eu vou conseguir perder peso e vou conseguir ter uma longevidade maior. Quando se fala em peso, é algo que eu falo muito com os pacientes, eu não me preocupo tanto com a balança, tá? Eu me preocupo com composição corporal. E hoje existem várias metodologias, até simples, desde a bioimpedância até a densitometria corporal, em que, se o paciente tem se alimentado corretamente, praticar atividade física de forma correta, eu perdi 5 quilos de gordura e ganhei 5 de músculo, minha balança está estável. Mas a composição corporal melhorou muito. Se eu pegar um indivíduo como Arnold Schwarzenegger e colocar uma balança de 120 quilos, eu tenho 120 quilos, entre aspas, quase de músculo. Então, a balança hoje tem seus questionamentos. Então, o foco hoje é composição corporal, tá? Aumentar essa massa muscular e reduzir a massa gordurosa, principalmente de localização visceral, a gordura visceral, da circunferência abdominal, que essa está diretamente relacionada com risco cardiovascular, tá? Então, mais importante que peso é composição corporal e cuidado também com essa queda do peso. Se eu perder 7, 8, 9, 10 quilos, eu posso estar perdendo metade de gordura e metade de massa muscular. Então, um acompanhamento adequado é extremamente importante. Aproveitando o peso, eu acho que é de conhecimento de todos essa questão do famoso Ozempic, né? E agora o Mounjaro, todos questionando, e se tornou até a empresa, por um período curto, mais valiosa do mundo, a empresa do que descobriu o Ozempic, né? Então, tem seu benefício sim, estão em vários consensos mundiais, inclusive de insuficiência cardíaca, de nefroproteção. Então, foi uma droga modificadora na prática médica, tá? Mas apesar do uso off-label ou o alto uso, que isso acontece muito no Brasil, eu vou na farmácia, compro e uso, porque meu vizinho está comprando, tá? Tem que ter seus cuidados também, tá? E essa perda de peso, quando acompanhada, o nosso foco é perder gordura e manter ou até ganhar massa muscular. Esse dado é extremamente importante. Se eu pudesse hoje dizer que um dos pilares desse envelhecimento bem-sucedido é buscar um propósito, né? E esse propósito foi uma pesquisa, baseada na pesquisa de Harvard, foi a maior pesquisa do mundo sobre felicidade. E essa pesquisa durou 70 anos. E é extremamente importante, e com dados extremamente relevantes, que os indivíduos que ingressaram em Harvard e foram acompanhados com um grupo controle de indivíduos pobres da cidade de Boston, viu-se que a felicidade não está ligada a status profissional, nem a questão financeira, e sim a rede social, a ter propósito, de estar rodeado de pessoas que têm o mesmo pensamento que é no slide anterior, a tribo correta, né? Então, felicidade, gente, não está associada a dinheiro. Acho que dinheiro é importante, mas a felicidade está associada a, principalmente, propósito. Então, se a gente estima que a felicidade venha após a linha de chegada, numa maratona, por exemplo, eu não posso esperar que a minha felicidade esteja após a minha linha de chegada, e sim durante a trajetória. Eu não posso querer ser feliz após me aposentar como oficial de justiça. Eu tenho que ser feliz ao longo da minha carreira de oficial de justiça. Se a lente está borrada do óculos que eu estou usando hoje, mude a lente, né?
Vocês são privilegiados da profissão que vocês têm. Mas se eu mudar e enxergar diferente como eu encaro a minha profissão, eu posso ter uma vida, eu posso ter um propósito melhor, eu posso ser mais feliz, se assim eu posso dizer. E eu acho que o grande segredo juntado do propósito com a longevidade é esse gerenciamento de estresse, tá? Essa prática de relaxamento é extremamente importante. Na pandemia foi algo para mim muito difícil. Eu trabalhava de 5h30 da manhã até 1h da manhã, era quase 24 horas. Quando eu acordava, não queria nem olhar o telefone, já tinha 40, 50 pacientes já chamando, né? Mas era um momento mundial. E nesse momento eu precisava gerenciar o meu estresse. É um momento mundial, é um momento de pandemia, e eu escolhi essa profissão, escolhi ajudar o próximo, então precisei trocar a lente com que eu enxergava aquela situação e procurei, através das práticas de meditação, esse gerenciamento, e foi incrível, tá? Tentei através de aplicativos, tentei através de alguns programas do Netflix, né? Mas acabei fazendo curso de meditação. Foi até minha esposa que me escreveu, você vai comigo. E foi a melhor coisa. Hoje eu consigo meditar na atividade física, correndo, dirigindo. Eu não me imaginava e não consigo a prática de meditação através daquela posição do Buda, na almofadinha, com as pernas cruzadas. Eu não consigo, né? Mas eu medito hoje dirigindo, eu medito hoje na minha academia, no meu remédio diário que eu faço todos os dias, às 5h10 da manhã. Então, isso realmente modificou a minha vida, né? A meditação. E no meio do trabalho, assim complicando na UTI, o consultório, o telefone tocando, eu paro 2, 3 minutos, parece que tudo se clareia e a gente consegue tomar decisões acertadas sem estar aqui dentro corroendo, sem estar aqui dentro adoecendo. Então, quem não conhece, eu oriento que comece a praticar. Eu vou deixar depois uma sugestão de um livro, e esse livro é um best-seller americano chamado 10% Mais Feliz. E esse livro foi escrito por um grande jornalista norte-americano, BBC News. Ele contando toda a jornada dele, inclusive apagões ao vivo em rede nacional. E ele escolheu exatamente esse título, 10% Mais Feliz, porque quando se fala em meditação ou mindfulness, existe um desprezo, um sorriso. Lá vem ele com meditação, lá vem ele com mindfulness. E na hora que ele mudou, dizendo que estava buscando ser 10% mais feliz, 100% das pessoas queriam praticar aquela atividade. Então, só fez mudar o nome. E esse livro é um livro da introdução. Quem tiver interesse, no final vou mostrar essa referência, tá? Eu acho que é uma introdução. E isso pode modificar a vida de todos vocês. Trazendo para a ciência, isso é um dos highlights dos congressos de neurologia, geriatria, de envelhecimento. Os pacientes que meditam começaram a fazer ressonâncias. E nas ressonâncias começaram a observar hipertrofia do lobo frontal. Hipertrofia do lobo do nosso comportamento. E isso a gente pode mostrar às pessoas, eu hipertrofio o lobo, como eu posso me comportar melhor, minhas atitudes serem melhores. E acredito que no futuro tão próximo venha fazer parte, desde as escolas até das universidades, ou até, quem sabe, dos tribunais, as práticas curtas, mas eficazes de meditação. E, por fim, a importância do suporte social e a comunicação para o bem-estar emocional é extremamente importante. Então, nada do que a gente pode observar das Blue Zones, né, dessas 8 dicas, a gente precisa, na verdade, também, em paralelo, prevenção. E o lema da geriatria hoje é prevenção, prevenção, prevenção. E a prevenção pode ser feita através de exames médicos regulares, da vacinação. Hoje eu fico muito triste pela questão da politização das opiniões, inclusive dos pacientes, sobre vacina, né? Eu sei que houveram algumas controvérsias, a necessidade de estudos rápidos que mostrassem eficácia para uma doença que matou milhões de pessoas, que foi o Covid. Mas, como opinião de médico, eu queria que os senhores continuassem a acreditar que vacina ainda e sempre será o melhor caminho para a prevenção de doenças. E, sem dúvida, o estilo de vida saudável na gestão das doenças crônicas.
Eu acredito que muitos devem querer pensar, mas eu quero envelhecer ou eu quero viver enquanto eu tiver autonomia. Enquanto eu depender de alguém, eu não quero mais viver. Isso parece que é um play no consultório. Doutor, eu quero, enquanto tiver autonomia, eu quero viver. Então, eu quero ter mais tempo de vida enquanto eu for autônomo. E é interessante que se fala muito do Alzheimer, né? Pouco se sabe ainda. E a gente está correndo atrás dos estudos. Existem 142 estudos para o tratamento definitivo, mas se a gente não tiver um tratamento definitivo até 2030, acho que vai ter um colapso do sistema de saúde pelo nível de dependência das pessoas com quadro demencial. Temos 142 estudos, esperamos que esses estudos de tratamento definitivo venham o quanto antes, mas o que é que nós podemos fazer hoje? O que é que se sabe hoje? Que o trigger, o disparo, o início da doença depende da gente. Eu vou mostrar no estudo seguinte que as microisquemias cerebrais, e essas microisquemias cerebrais se dão pela obesidade, sedentarismo, dislipidemia, hipertensão, diabetes, tabagismo. Essas microisquemias é que deflagram o processo da demência de Alzheimer. Então, ao invés de esperar um tratamento eficaz, né, eu espero que sim, chegue logo. Nós hoje podemos fazer nossa parte com a prevenção através de atitudes simples, que é investir no nosso capital de saúde e controle das doenças crônicas. Pois bem, exercício físico. E agora? Doutor, falam tanto de atividade física, mas fazer o quê? O que é que eu faço? Será que todo mundo precisa de um personal? Será que é acessível para a população como todo o Brasil? De jeito nenhum. Então, como prescrever uma atividade física eficaz para todos nós? Aqui são alguns parâmetros importantes, 2 deles eu quero discutir, e eu quero que vocês saiam com esse conceito. Mas a primeira pergunta é, atividade física aeróbica ou atividade física contra uma resistência? Contra uma máquina, contra um elástico, contra o próprio peso? Ou seja, a caminhada, corrida ou um pilates ou uma musculação? Os dois, tá? Os estudos mostram que não há benefício, não há superioridade do aeróbico em relação ao resistivo, do resistivo em relação ao aeróbico, ao contrário. Existe um benefício quando se soma as duas atividades aeróbica e atividade física resistiva. E isso não é muito tardio. Para você ter ideia, a primeira Copa do Mundo em que houve uma preparação física foi a Copa de 70. Até então achava-se, ou seja, até 69, que a prática extenuante de atividade física aumentava a mortalidade. E foi Robert Cooper, aquela marcha do Cooper, aquela velocidade de marcha, um americano que mostrou que a atividade física aeróbica conseguiria aumentar a sobrevida. E em 94, no passado não tão distante, mostrou também o mesmo Robert Cooper, que a atividade física de resistência à musculação também aumentava a sobrevida. E hoje a evidência é, pratique atividade física aeróbica e atividade física resistiva. Então, eu quero 2 parâmetros. Tentem quantificar a massa muscular de vocês, através de exames simples, a densitometria corporal ou a bioimpedância. A densitometria corporal é de fácil acesso em todos os centros diagnósticos, tá? E esse VO2, que é a capacidade aeróbica nossa, é a capacidade da célula tirar o sangue, tirar o oxigênio do sangue e colocar na célula, para participar daquele ciclo de Krebs, aumentando a ATP, aumentando a energia celular. Então, são 2 parâmetros fáceis de acesso, o VO2 com teste ergométrico, tá? Não só o faço teste ergométrico para avaliar a doença coronariana, isquemia coronariana, e sim capacidade aeróbica. Eu consigo mostrar ao paciente, esse VO2 está baixo, a gente precisa melhorar essa atividade física aeróbica. Pois bem, eu vou acelerar um pouco, faltam 10 minutos. Esse estudo aqui é um estudo extremamente interessante, que comparou super idosos, com a idade média de 86 anos, estudo espanhol, com idosos considerados normais. Mas superidosos eram indivíduos que tinham a capacidade cognitiva e física extremamente diferenciada e foi comparado com indivíduos idosos aparentemente normais com cognição preservada. Tá? Interessante, os 2 grupos tinham esses genes, ó, esse gene ApoE4. Esse é o gene associado com a demência de Alzheimer. E isso reforça a questão do Blue Zones, em que eles tinham a mesma carga genética, mas o que diferenciou foi o ambiente. Tá?
Então, hoje é questionável se vale a pena, em nós, a dosagem desse gene associado com risco aumentado de Alzheimer. Porque se eu tiver um estilo de vida adequado, eu posso não ter demência e Alzheimer. Então, não houve diferença. Mas, dentre os 89 variáveis estudadas, desde hipertensão, alimentação, atividade física, das 89 variáveis, só 2 mostraram diferença entre os superidosos e os idosos. E quais foram? Atividade física e saúde mental. Não foi qualidade de sono, não foi controle rigoroso de hipertensão. É importante controlar a pressão, diabetes, mas a saúde mental esteve associada com o envelhecimento bem-sucedido na classificação desses superidosos. Então, se a gente quer investir nosso coeficiente de inteligência, nosso QI, em atingir cargos maiores, né, maior eficácia no nosso trabalho, invistam na mesma proporcionalidade na saúde mental de vocês. Se eu puder deixar uma dica, gerenciamento de estresse através da meditação. E esse outro estudo extremamente interessante, que é um estudo que mostrou qual é o impacto da caminhada na mortalidade geral e na mortalidade cardiovascular. Se eu caminhar 2.500 passos por dia, aí, dose mínima de caminhadas, eu posso reduzir minha mortalidade geral em 8%. Mas se eu der 8.700 passos, que equivale mais ou menos a 6 quilômetros, eu consigo reduzir minha mortalidade por todas as causas em 60%. Então, se a partir de amanhã eu acordar e caminhar 6 quilômetros, eu consigo reduzir minha mortalidade por todas as causas em 60%. E, na mesma distância, eu consigo reduzir em 51% a mortalidade por doença cardiovascular. E se eu acelerar meu passo, o que a gente chama de zona 2, e o que é zona 2 de maneira prática? Alguns daqui talvez não tenham acesso ao smart... Acesso que eu digo faz o uso do smartwatch para avaliar a frequência cardíaca. Esses smartwatches, eles dão as zonas, né? Mas não tem nenhum problema. Eu quero que o senhor hoje caminhe numa velocidade em que daria, teoricamente, para conversar com quem estivesse do lado, mas você optaria em não conversar porque acha que cansaria. Ou seja, é uma velocidade de marcha um pouquinho mais acelerada. E apenas 6 km por dia, a gente consegue reduzir em 60% a mortalidade por todas as causas e 51% a mortalidade por doença cardiovascular. É simples e barato e depende, basicamente, de cada um de vocês. Mais uma vez, não houve diferença entre o sexo masculino e feminino, e se a gente atingir essa velocidade de marcha na zona 2, a gente consegue atingir melhor essas metas de redução de risco e mortalidade. E, por fim, eu estou terminando já, não podia falar da inteligência artificial hoje na medicina, é o que a gente chama de medicina 4.0, a revolução da industrial. A gente também tem a medicina 4.0 e, sem dúvida, elas vêm para agregar valor a todos nós. Então, os wearables, por exemplo, os smartwatches, né? Já peguei pacientes meus com até diagnóstico de fibrilação atrial pelos smartwatches, ligando, intervindo com prevenção de AVC, os smartwatches orientando com a melhor velocidade de marcha, com a melhor intensidade de atividade física, sem dúvida, extremamente interessante. A realidade virtual, hoje se usa em centros de oncologia pediátrica, usa a realidade virtual para reduzir dor, reduzir o uso de analgésicos, opioides, através da realidade virtual, né? Isso é extremamente interessante. As impressoras 3D, através das próteses, hoje é uma realidade nossa também. As grandes bases de dados, e isso vem revolucionando a radiologia. Hoje a capacidade diagnóstica de um grande banco de dados desses supercomputadores é de 98% de acerto diagnóstico. Então, instituições como Einstein já estão utilizando, né? E aqueles que não preenchem critérios realmente passam para um radiologista super experiente. Mas é uma realidade nossa, esse grande banco de dados na prática da medicina, principalmente na radiologia, e está sendo introduzida na dermatologia. É como se eu tirasse uma foto, jogasse para esse banco de dados
e ele foi capaz de dar mais diagnóstico de melanoma do que os dermatologistas. Mas isso não vai tirar o papel do médico, do exame clínico, né, de intervenções, mas sim agregar ao médico valor na sua prática. E a cirurgia robótica, não só a cirurgia robótica intra-hospitalar, mas a cirurgia robótica à distância. E isso já é uma prática atual. Se operar um doente milhares de quilômetros de distância e com sucesso tão bom quanto as cirurgias robóticas realizadas dentro da própria sala cirúrgica. E, por fim, meu último slide é esse. Eu queria deixar como take home, né, esses 3 livros que eu leio, já li, releio e tento passar para todos os pacientes, que é O Jeito Harvard de Ser Feliz. É um livro que muda nosso jeito de pensar. É a maior pesquisa do mundo de felicidade, de uma instituição extremamente séria. O Essencialismo, para quem não conhece, esse livro também é a arte de saber dizer não, né? Quantos compromissos nós somos convidados, né? A gente acaba aceitando, a gente acaba andando em círculo, a gente não tem um direcionamento. Eu acabo só me dedicando à profissão e acabo esquecendo a minha saúde. E, por fim, o livro que eu falei da meditação, dessa introdução à meditação, do 10% Mais Feliz, esse Dan Harris, que é o jornalista que eu falei do BBC News. E, para quem quer entender um pouco, dar o primeiro pontapé para a meditação, eu sugiro esse livro. Por fim, eu queria deixar esse recado, que idoso é quem tem o privilégio de viver longa vida, velho é quem perdeu a jovialidade. Você é idoso quando sonha, você é velho quando apenas dorme. Você é idoso quando ainda aprende, você é velho quando já nem ensina. Você é idoso quando curte o que lhe resta da vida, você é velho quando sofre o que aproxima da morte. Para o idoso, a vida se renova a cada dia que começa. Para o velho, a vida acaba a cada noite que termina. Eu agradeço e espero que eu tenha conseguido, né, que a partir de amanhã a gente consiga dar uma virada de leme, né, com atitudes simples, né, mas com foco na saúde mental e na saúde física, para ter uma longevidade cada vez melhor. Muito obrigado.